ou boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje, domingo, dia da Ascensão do Senhor. Então, está chegando, se aproximando o Pentecostes, aonde o Espírito Santo se manifesta aos apóstolos de uma maneira única. E Paulo, em suas cartas, nos fala sobre os dons e os frutos do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, em Romanos, ele nos diz que o Espírito Santo nos faz filhos de Deus. O Espírito Santo nos faz filhos de Deus. Em Efésios, nos diz que a bondade, a justiça, a verdade, são tudo isso frutos do Espírito Santo. Frutos do Espírito Santo. E em Gálatas, Paulo nos dá uma lista bem maior desses frutos do Espírito Santo. Ele nos fala do amor, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a modéstia e o domínio de si mesmo, que é algo que, convenhamos, que é difícil da gente conseguir, né? Nós nos conhecemos muito bem. Mas eu queria botar nesse vídeo para você um pouco do que eu separei sobre esses 7 dons do Espírito Santo, ou seja, esses frutos do Espírito Santo. O dom do temor. Veja bem, é preciso se ter uma ideia que temor não significa ter medo de Deus. Separei aqui, ó. Não é tanto o medo de sermos castigados pelos nossos pecados, mas o de mancharmos presta atenção, o de mancharmos o reflexo de Deus em nossa alma, de entristecermos o Espírito Santo que habita em nós, de causar a menor mágoa àquele que deu por nós sua vida. É bem esclarecedor sobre o temor do Espírito Santo. O temor de Deus nos leva a estarmos atentos para não cair em pecado, para que não sejamos separados do amor de Deus. Então, a gente está percebendo sobre o temor de Deus. O dom da piedade. Não significa tanto pena ou compaixão, como hoje se pensa, mas o sentimento que os filhos devem ter em relação aos pais. Assim, sabendo que Deus é nosso Pai e Criador, não podemos nos conformar em vê-lo substituído por um ídolo, obra das mãos humanas. O dom da piedade nos leva, portanto, a nos sentirmos filhos de Deus. Então a gente já tem essa característica do dom da piedade, nos coloca diretamente e nos faz sentir incluídos todos como filhos de Deus. O dom da fortaleza. Nem todos precisamos chegar ao martírio do sangue derramado, mas todos precisamos do dom da fortaleza para vencer o respeito humano, resistir às zombarias e jamais renegar a nossa fé. O dom da fortaleza nos serve para jamais, por todos os ataques que tenhamos, por todas as dificuldades que possamos ter, jamais renegar a nossa fé. O dom do conselho.
nos mostra quais os meios que devemos usar, não para vencer na vida, mas para progredir no amor a Deus e levar aos outros o amor de Deus. Esse é o dom do conselho. Nós progredirmos no amor de Deus e levar esse amor aos outros. O dom da inteligência nos leva a sentir de tal modo a existência de Deus que desejamos nos ocupar cada vez mais com Ele, buscando penetrar melhor nos seus ministérios. Isso é fundamental para o caminho. Para a gente se conhecer a Deus, é preciso se aprofundar em seus ministérios. É preciso se aprofundar no que diz a palavra de Deus, o catecismo da Igreja Católica, os fundamentos da palavra de Deus. E para isso há o dom da inteligência que o próprio Deus nos concede. O dom da ciência nos ajuda, sobretudo, a compreender os planos de Deus. Isto é, a Sagrada Escritura, o Evangelho e o Catecismo. Podia botar o dom do conselho, o dom da inteligência e o dom da ciência, como todos esses dons ligados, que nos ajudam a esse entendimento, a essa compreensão, a essa dinâmica do que é o reino como um todo, como nos apresenta a face de Deus humano e Deus espiritual diante de nós. E o sétimo dom, o dom da sabedoria. Não significa que tenhamos grande número de conhecimentos, mas em sabermos procurar o caminho certo para chegar ao convívio com Deus. Isso é fundamental. Às vezes a pessoa tem conhecimento em tudo e demais, mas está tão distante do conhecimento de Deus que está perdido no meio do caminho, se perde no meio do caminho. Pelo certo, para chegar ao convívio com Deus, pelo dom da sabedoria, sabemos ver a mão de Deus em nossa vida e colocarmos e colaborar com seus planos, como fez Maria quando disse: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Veja bem, a sabedoria nos leva que a vontade de Deus sempre deve estar à frente da nossa vontade. Nós temos que saber que Deus quer o melhor para cada um de nós, desde a criação, desde o início de tudo. E é nós mesmos que atrapalhamos os planos de Deus. Então, Maria falando isso, né? Eis a serva do Senhor, fazei em tudo segundo a sua vontade de Deus. Essa sabedoria lembra sabor e o dom da sabedoria que nos leva a saborear as coisas de Deus e os seus desígnios. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esses 7 dons são frutos gratuitos de Deus, do Espírito Santo de Deus. Mas também, como a gente alimenta o nosso corpo com o alimento físico, é preciso alimentar esses dons com oração, com vivência, com súplicas, com penitência e sempre buscar a face de Deus, que Ele nos dá gratuitamente esse Espírito consolador, amigo e fiel. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Paz e bem. O Senhor abençoe nossa casa, nossa família, e que você continue comigo. Compartilhe, dê seu like, se inscreva no canal, por favor, divulgue, comente, não só assista. Poxa, se você não partilhar o vídeo, como vai chegar às outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus? Não estou certo? Não concorda comigo? Então me ajude e seja sempre bem-vindo, sempre bem-vinda ao meu canal.
Muito obrigado. Paz e bem.